A paz do Senhor. Eu sou o pastor Marcos Sabiá e estarei junto com cada um de vocês na jornada pelo livro do Êxodo. Um livro impactante, um livro que nos conta o nascimento de uma nação e a forma miraculosa como Deus decide libertar um povo que vivia subjugado sob a potente mão da maior nação e mais poderosa nação da terra de então, o Egito. O Êxodo é o livro que tem este nome, pois trazemos do verbete em grego Êxodos, de acordo com a Septuaginta, a tradução da Bíblia para o grego, que significa partida ou saída. Tamanho o impacto da história sobre a forma miraculosa e sobrenatural com que Deus livra seu povo, tirando-o do Egito da mão forte do faraó, com a sua mão forte mais poderosa ainda que a poderosa mão do faraó, que em grego e em latim, tanto os textos da Septuaginta quanto da Vulgata trazem este nome, apesar de a história da saída do Egito perfazer menos da metade dos 40 capítulos do Êxodo. Em hebraico, conforme a tradição do texto da Tanakh, o livro tem como título a primeira frase, ou a primeira palavra do texto, que significa nomes, Shemot, porque o texto inicia falando a respeito dos nomes dos filhos de Israel que se mudaram para o Egito com Jacó. O Êxodo nos conta essa história de 70 pessoas que descem ao Egito e se tornam milhões 400 anos depois. Paul House, teólogo, define o livro do Êxodo como o livro em que o único Deus liberta e instrui. Podemos vislumbrar no Êxodo a criação de uma nação. E nação sob o conceito de um grupamento humano que congrega um povo, uma língua, uma cultura em um determinado território. Deus escolhe um povo ainda com Abraão. Deus os junta em uma língua mesmo após Babel. Deus lhes traz uma cultura com tradições, com legados. E Deus então decide perfazer o último componente do conceito de nação. Deus decide tirá-los do Egito para levá-los à terra prometida. Este livro nos conta também a respeito do confronto do Deus de Israel, de Javé, o Eu Sou, com outros deuses. O panteísmo egípcio sendo confrontado por Javé, o Deus dos hebreus. O plano de Deus na história é claro e explícito no Êxodo, a mão forte do Senhor envolvendo-se diretamente na história do mundo para libertar o seu povo, para vislumbrando a obra da redenção em Jesus, garantir que a descendência de Abraão pudesse continuar sobre a terra até o momento em que Jesus, o descendente de Abraão, o judeu, viesse a nascer milhares de anos depois na Palestina. O livro do Êxodo não é somente também uma história sobre esta saída do Egito, mas é um livro onde Deus diretamente traz leis e diretrizes claras para o povo. Vamos ver o momento em que este Deus escreve com seu próprio dedo as tábuas da lei. O momento em que ele dialoga com Moisés, dando ordens claras para como o povo deveria adorar, como o povo deveria se organizar em sociedade, como o povo deveria lidar com as suas relações não somente religiosas, mas civis. O grande personagem deste livro, o homem que nos guia
em sua narrativa, sendo ele o escritor como comumente aceito. E também poderíamos dizer que é a personagem principal, Moisés, o patriarca. O livro do Êxodo está dividido em 5 partes. Poderíamos dizer, e esta divisão é a mais comumente aceita, que a primeira parte é esta grande obra de livramento do povo de Israel do Egito. No capítulo 1, iniciamos com a história que traz este pano de fundo e ela vai se desdobrando até o capítulo 18. A partir do 19 até o capítulo 24, Deus estabelece a aliança com Israel. Do 25 ao 31, veremos Deus diretamente orientando a construção do tabernáculo, a criação de um sacerdócio, grupo de pessoas que seria responsável pela adoração. Dos capítulos 32 a 34, veremos o evento do bezerro de ouro, um evento fundante na história desta relação do povo de Deus com o seu próprio Deus e quão facilmente este povo se deturparia na sua caminhada de adoração. E por fim, os capítulos 35 a 40 nos mostram este perdão imerecido de um Deus que, apesar de traído, apesar de esquecido, perdoa este povo por graça. Iniciamos então o capítulo 1 nos contextualizando. Esta história que já iniciara lá no Gênesis, com a ida de José como escravo, em que, depois de toda a brilhante exposição do nosso querido irmão Mesaque sobre a história de José, o primeiro hebreu a chegar até a terra do Egito, o povo de Israel, aquela família de Jacó, o primeiro embrião desta nação, 70 pessoas de acordo com o texto do Êxodo, descem até o Egito e nos conta a palavra do Senhor que 400 anos depois falamos em torno de 3 milhões de hebreus saindo do Egito. Este crescimento está na Gênese, para não perder o trocadilho, da grande celeuma entre hebreus e egípcios. Apesar do início pacífico da relação muito prolífica e proveitosa entre judeus, hebreus e egípcios, vem um novo faraó, que não conhece a história de José, que não conhece a sua influência, e decide então subjugar os israelitas, pois percebem que eles já eram mais numerosos que os egípcios. Sua taxa de natalidade fizera com que eles se tornassem um povo mais numeroso que os egípcios. E então, este faraó decide escravizar o povo. Nós, que vivemos a escravatura no Brasil, que vivemos a realidade do escravizado e, de acordo com os registros históricos, fomos uma das últimas, se não a última nação a libertar os escravizados de acordo com a sua cor, os escravizados que foram trazidos violentamente da África. Nós sabemos o impacto da escravidão, sendo que mais de 100 anos depois ainda sentimos de forma muito vigorosa os efeitos nefastos da escravidão. E sabemos que se a escravidão perpetua alguma malignidade, a maior delas é retirar do ser humano a sua dignidade de humano. E fora isso que fizera o faraó, retirando a dignidade daquele povo, retirando a sua capacidade de ser humano. No entanto, apesar desta subjugação, desta humilhação, o povo continua a se proliferar sobre a terra do Egito, e o temor dos egípcios faz com que eles tomem uma medida extrema. O faraó decide ordenar que todos os meninos que nascerem a partir de então deveriam morrer.
As parteiras que faziam estes partos das mulheres hebreias, no entanto, desobedecem a ordem do faraó. E quando convocadas a darem explicações, elas então trazem um argumento dizendo: Senhor, quando as mulheres hebreias engravidam são diferentes das egípcias, elas são fortes e quando chegamos para ajudá-las a dar à luz, os meninos já nasceram. No entanto, o próprio faraó decide pessoalmente mandar a sua guarda matar estas crianças. E aí decide então que sua guarda lance os meninos diretamente no rio Nilo, o grande Nilo, o rio que deu à luz um estado, o Egito. E o faraó então decide que sua guarda lance essas crianças, esses bebês, no rio Nilo. Ao ouvir essa determinação, uma mãe e um pai desesperados, Amram e Joquebede, da tribo de Levi. E aí inicia-se então o capítulo 2, nos contando essa história. Os pais de Moisés decidem então contornar esta situação, evitando que seu filho morra. E então promovem o seguinte, uma história bastante conhecida entre nós. Tentam escondê-lo durante o período inicial de amamentação, mas a partir de 3 meses, como já não era mais possível esconder o choro da criança, aquele bebê já ganhara peso, já ganhara vida própria, e a partir destes 3 meses eles decidem colocá-lo em um cesto, calafetarem este cesto e lançarem no rio Nilo para que ele pudesse então chegar a algum lugar onde pudesse estar são e salvo. Sua irmã Miriam vai acompanhando e então Moisés é acolhido pela filha do faraó. A princesa vê o cesto, pede que o recolham, vê que é um bebê, se compadece dele e então chama uma menina, a irmã de Moisés que estava acompanhando, e pergunta: você conhece alguma mulher hebreia que possa amamentá-lo? E de forma inteligente e espirituosa, sua irmã então indica a própria mãe. E então Moisés teve a possibilidade de passar mais alguns meses sendo amamentado pela própria mãe. Vemos então e veremos que na vida adulta de Moisés, este vínculo afetivo que ele constrói com a sua mãe, com a sua família durante estes primeiros meses de vida, é crucial para que ele compreenda as suas origens e as suas responsabilidades históricas. Moisés cresce e a história nos conta que aos 40 anos, depois de ter vivido na corte de Faraó, como um príncipe de Faraó, como alguém preparado para um grande cargo no Egito, sendo um dos filhos de Faraó, mesmo assim, ele sabe qual é a sua origem, sabe quem é seu povo, sabe qual é o seu papel na história. E ao ver um egípcio maltratando um judeu, ele decide então se levantar contra esse egípcio e matá-lo. Tempos depois, quando ele novamente vai até seu povo e vê seus irmãos judeus brigando, ele ouve um deles dizendo: você vai me matar como fez com o egípcio, e então percebe que o seu crime não teria ficado impune. O faraó, ao mesmo tempo, também descobre este fato e decide então matar Moisés, que foge e vai até Midian. E então chega mais uma vez e percebe um ato de injustiça, onde pastores estavam expulsando meninas de um poço. Essas mulheres eram filhas do sacerdote Reuel, e então Moisés as defende, as protege, as permite então alimentarem e darem água de beber a seus animais, e então uma dessas moças se torna sua esposa, Zípora. E Moisés tem então o seu primeiro filho, Gerson, que significa forasteiro. Moisés passa então 40 anos como pastor de ovelhas, como um nômade, esquecido no meio do deserto. E vimos
que talvez a história de Moisés pudesse acabar-se no meio do ostracismo do deserto. No entanto, nos conta ainda o final do capítulo 2 que o faraó morre e a Bíblia diz que o clamor do povo chega aos ouvidos do Senhor, que se lembra de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E vamos assim ao capítulo 3. Ao ouvir este clamor do povo, Deus decide entrar na história. E conta-nos o capítulo 3 do Êxodo que, cuidando Moisés do rebanho no meio do deserto, já 40 anos depois de ter chegado a Midian, ele está próximo do Monte Sinai. E então, ao andar pela região, olha para um determinado lugar e vê uma sarça pegando fogo. Um evento não tão incomum no deserto, pois se tratava de uma combustão espontânea. Um evento que em lugares muito secos e áridos e quentes pode ocorrer. Mas o que chamava a atenção de Moisés não era simplesmente esta combustão espontânea. O que chamava a atenção de Moisés é que a sarça ardia, queimava, mas não se consumia. Ele se aproxima e então ele ouve a voz de Deus dizendo: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar onde você está é santo. O clamor do meu povo chegou até a mim. Vá até o faraó, vá até o povo e diga que eles me adorarão neste monte. Moisés então questiona a Deus: mas como eu vou chegar ao povo de Israel, ao faraó, e dizer que eles devem sair e que o faraó deve liberar o povo para adorar a Deus no deserto? Então Deus diz a Moisés algo extremamente marcante e definidor de muito do que podemos compreender, dadas as nossas limitações humanas, a respeito de quem é Deus. Deus não recebe uma denominação humana. Deus não recebe um nome que os humanos definem. Inclusive, os hebreus definem Deus através de muitas nomenclaturas, sendo Javé a mais comum delas, mas Adonai, El Shaddai, dentre tantas outras nomenclaturas que revelam alguma das características deste Deus. O Deus que é a nossa bandeira, o Deus que é a nossa justiça, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. No entanto, neste momento vemos não Deus sendo definido por alguém, mas Deus se definindo. Porque quando Moisés pergunta a Deus: quem eu digo que me enviou? Deus responde: diga que o Eu Sou enviou você até eles. E Moisés pergunta: mas quem você é? E ele responde: eu sou o que sou. Deus então revela a Moisés que o faraó não deixará o povo ir até o deserto, a não ser que uma mão forte haja. E então encerra-se o capítulo 3, com a ordem do Senhor a Moisés e com a revelação de que, ao cumprir esta ordem, ele sofrerá a resistência do Egito. E veremos então como Moisés lidará com este embate com a nação mais poderosa da terra. Vemos então nestes 3 primeiros capítulos uma série de eventos sobrenaturais que capturam a nossa atenção e nos demonstram como é rica essa história do nascimento de um povo, do nascimento de uma nação, de Deus tomando para si diretamente o envolvimento em eventos históricos definidores na realidade humana. No entanto, se posso ressaltar um ponto que chama a atenção nestes primeiros capítulos, é a indignação com a injustiça. Cristãos sempre foram reconhecidos como um povo pacífico e ordeiro. Nós, povo de Deus, sempre teremos em mente, e deve ser assim,
as palavras de Jesus quando diz, lá no Sermão da Montanha, do que depender de vocês, tenham paz com todos. Ou então, quando ele disse aos seus discípulos, quando alguém bater numa das suas faces, dê a outra. Quando alguém lhe tirar a capa, dê também o seu vestido. Se alguém te chamar para andar 1 milha, caminhe 2 com ele. Ou então o apóstolo Paulo nos relembrando que toda autoridade é constituída por Deus e que devemos honrar o rei. No entanto, o livro do Êxodo, em seus primeiros capítulos, nos mostra o quão importante é ao povo de Deus, apesar das ordens diretas de Jesus, apesar das ordens claras do texto bíblico a respeito da nossa obrigação de buscar a paz, o povo de Deus não pode perder de vista os seus limites éticos e, quando infringidos estes limites, demonstrar a sua capacidade de se indignar. Estes primeiros capítulos nos mostram a respeito de parteiras, mulheres simples que ajudavam outras a darem à luz, a terem uma dignidade e uma fibra moral de enfrentarem o grande faraó, e quando ouviram dele uma ordem para matar meninos, bebezinhos indefesos, estas mulheres se levantarem contra o império e dizerem: nós não vamos matar bebês. Ainda que nos custe a vida, nós vamos manter estes bebês vivos. Porque cabia-lhes entender como Pedro, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando Moisés se levanta contra o egípcio que maltratava seu irmão hebreu e o mata, é porque ele é tomado de um furor que não o permitia passar impassível diante de um ato de extrema injustiça contra um povo indefeso. Quando Moisés defende as filhas de Reuel dos pastores que queriam expulsá-las do poço, é porque ele entendia que era extremamente injusto e indigno, somente pela sua condição de feminino, ver aquelas mulheres sendo expulsas por pastores que usavam de sua violência e força física para subjugá-las. Os primeiros capítulos do Êxodo nos mostram que essa indignação revelada nos primeiros capítulos não é privilégio somente dos personagens da história, mas é uma característica do Deus Criador dos céus e da terra, pois é Ele que ouve o clamor do povo escravizado. Por isso, o povo de Deus continuará a ser chamado para promover a paz em todo lugar onde estiver. Num mundo tão conflitivo, uma característica que deve nos diferenciar é ser o povo que ama a paz e aonde vai leva a paz do Senhor. Shalom Adonai. Mas este mesmo povo deve lembrar-se que a paz jamais habitará com a injustiça. Não perca a sua capacidade de indignar-se, pois a paz jamais habitará com a injustiça. Que Deus te abençoe.